Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, um pouquinho menos frio. E nós seguimos. Que bom! Bem-vindos à nossa live muito especial, que iremos falar sobre vinhos orgânicos e biodinâmicos e filosofia e ancestralidade. Que prazer tê-los aqui. Logo, logo o Edgar está chegando, o nosso enólogo, responsável pelos vinhedos, né, seu Edgar? Olá, boa noite. Já estou chegando, pessoal. Já Então, está estamos aí, né, tia? chegando. Desculpa estar assim, porque, né, há pouco estava no vinhedo, trabalhando, depois de um bom banho, a gente tem que se agasalhar, porque a gente pode se resfriar, e aqui a gente não pode pensar em se adoecer, não. Nós temos que ter todos os dias aquela disposição, aquele ânimo todo, né, pra gente... Olha, professor Luiz Carlos. Oh, Olá! Olá, boa noite, Marilei, boa noite, Edgar, tudo bem? Ai, que boa noite, beleza! caro mestre. Como é Tudo que bem? vamos? Como é que vamos? Eu fiquei vendo que você acabou de voltar do vinhedo e está se protegendo, porque está Sim, frio. sim, porque nós estamos, Luiz Carlos e o pessoal que já está ah, na live nesse momento, Chegando. O pessoal porque está chegando. chegando devagarzinho, né? Então, todos sabem que as mudanças climáticas no mundo, elas estão bem às claras. Então, Exatamente. agora temos que remediar. Não, eu acho que não vai ser tão fácil resolver, mas remediar. Eu estou Então, tomando meu remédio Vinum Terra. Ah, e o nosso já também? vamos abrir aqui, já estamos aí, tá? Vamos ver. Eu Por não quê? poderia, não poderia deixar de tomar esse remédio, né? É, Ah, pois é, esse é o verdadeiro remédio. então, É, para gente ter bastante remédio para os amigos, para as pessoas do bem que lutam pela vida, é. né? As pessoas que queremos tanto bem e que tanto nos apoiam, a Uhum. gente está começando todo um projeto de cobertura dos vinhedos. Não muito esse ano. Vão ser somente 6 a 8 filas, aonde vamos se proteger das chuvas de granizo, principalmente, e também dar um aconchego melhor nessas mudanças climáticas para as videiras. Então, nós estamos enfrentando outro desafio muito grande, um custo muito elevado, né? Evidente. Mas dá para fazer biodinâmica de cobertura. Dá para fazer biodinâmica de cobertura. Vamos tentar aumentar a qualidade dos nossos produtos, a sanidade, ah, e a gente daí vai poder ter um vinho, né, de qualidade e seguir em frente a nossa caminhada, que é a nossa filosofia de vida. Claro. Nós, Mas é uma ideia então, inovadora, uma ideia e um trabalho inovador esse que vocês estão fazendo aí, mesmo que ele seja uma recuperação de coisas que já se conhecia, que já se sabia no sentido tradicional, mas é bom saber que vocês estão, né? Vamos falar depois, Ah, sim, né? depois a gente fala sobre isso. Estou acertando aqui, tentando acertar aqui o meu volume, não sei como é que vocês estão recebendo. tá Ótimo, maravilhoso. maravilhoso, ótimo. Mas eu Muito. Não, quero... eu queria só complementar isso que o Edgar está falando e você, Luiz Carlos, que eu acho que nós estamos em uma encruzilhada. Antes nós estamos num momento muito singular do mundo dos vinhos e da humanidade também. Sim, Veja, claro. que nós temos hoje todas essas mudanças climáticas que não atingem só aqui, atinge França, Itália, né? É, E todos todos. os países, Marrocos, quantos que foram afetados, não é? Mas, quando nos referimos ao vinho, eu acredito que nós
Vocês falavam antes de saúde, né? Bom, um vinho de saúde é um vinho sem o uso de agrotóxicos, que é o que a biodinâmica nos proporciona. E é nisso que nós trabalhamos. A gente vai muito em feiras e o pessoal diz: ai, que uva é? A uva não tem a mínima. Sim, não desmerecendo todas as uvas. Todas são importantes, não só as vitiviníferas. Mas antes da uva, você tem que ter um vinho de qualidade, Um né? solo com potencialidade. Um vinho, olha, se possível, sem agrotóxicos, porque o aporte é muito significativo. Um vinho de acidez equilibrada, um vinho que te proporcione aquilo que para nós, lá na ancestralidade, era o vinho. Ele é considerado um remédio, né? Só que nós tomamos a dose nossa do remédio, como nós aqui, Davi Nutella, como você aí, às vezes é um pouquinho elevada, mas vamos fazer o quê? São recomendações médicas. Elas E a dependem. gente segue a risca, né? Mas, olha, Luiz Carlos, a gente que lida com o público, conversando, as feiras são muito interessantes. Imagino. E nós estivemos agora na Biofar Brasil, que é a maior feira da América Latina de produtos orgânicos e biodinâmicos certificados. Então, você vê que as pessoas conhecem muito pouco do vinho. Muito pouco. E também poderia colocar, como eu posso colocar de outros produtos lá da feira, nós estamos conhecendo muito pouco do que é um verdadeiro café. Isso. Um verdadeiro chocolate. Orgânico e biodinâmico. Depois que você vier nos visitar, nos agraciar novamente, eu acho que uma hora dessa você vai... Eu vou fazer esse sacrifício. Tá bom. Então, aguardamos. Então, a gente pode falar mais sobre isso. Isso é muito bacana, porque você sente a diferença de ter um produto no aroma, na qualidade, no paladar, na persistência em boca. Eu tenho certeza que esse vinho está ainda persistindo em você aí cada gole, né? Mas ele me inspira sempre, Eu sempre que me falta inspiração, eu procuro tomar um cálice de vinho terra. Não é comercial. Mas esse aqui você ainda não Esse eu não é o nosso, eu não conheço esse não. Que é o nosso Fortes Anima, que foi elaborado. É uma assemblagem segredo do enólogo, elaborado para a celebração dos 100 anos de agricultura biodinâmica no mundo e 50 anos de agricultura biodinâmica no Brasil. Se não bastasse isso, além de ser um vinho biodinâmico e orgânico certificado, aonde que ele foi estabilizado, Edgar? É muito interessante a gente conhecer o seu território também. E nós trabalhamos só os Fortes Ânimas, sempre vamos trabalhar com madeiras brasileiras. Esse aqui é com grápia. Legal. O próximo que eu vou lançar em Belém do Pará, em setembro, já está tudo programado, é em Castanheira do Pará. Legal. Muito especial. Então vamos deixar pelo menos uma meia dúzia de garrafas reservadas para mim poder provar esse vinho. Sempre nós vamos ter, de coração mesmo, sempre vamos ter vinho para o amigo. Fique tranquilo aí que a gente vai estar sempre aí, porque a tua energia faz com que as nossas videiras, os nossos vinhos se tornem cada vez melhores. Bom, então vamos começar? Vamos começar? Boa noite, pessoal. Olha, tem muita gente aqui entrando. Nossos amigos estão aí. Marco, Rosana, muita gente querida
Que prazer tê-los aqui, numa noite que está menos frio, mas muito importante para nós. Então, eu tenho aqui ao meu lado o Edgar, que é o enólogo da vinícola Vinum Terra e que é especialista em agricultura biodinâmica. E como nosso convidado, o professor Dr. Luiz Carlos Bombassaro, que é uma pessoa que nós temos um grande apreço e uma admiração muito grande pelo teu conhecimento, pelo teu saber. Luiz Carlos fala fluentemente alemão, fez o seu doutorado na Alemanha, e se não bastasse todas as qualidades dele de professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na nossa universidade, né, Luiz Carlos? Na nossa universidade, ele também é de Monte Belo do Sul. É nosso vizinho. É nosso vizinho, aonde nós estamos. Isso. Então, Luiz Carlos. Eu acho que Monte Belo do Sul, todo o teu trabalho que está desenvolvendo, está lentamente reconhecendo e sentindo a personalidade que nasceu aqui em Santa Bárbara, no interior do interior, quase de Monte Belo, e que transmite tanta luz, tanta vida, tanta mensagem para o mundo, né? Monte Belo do Sul é uma cidade de 2.500 habitantes, mais ou menos, que pertencia a Bento Gonçalves, que era distrito de Bento, e que, inclusive, minha mãe nasceu em Monte Belo, na comunidade de Luiz Carlos. Bom, com todas essas ligações, eu deixo a você, Luiz Carlos, a palavra. Enquanto vou buscar um espumante para tomar. Tá ótimo. Tá beleza. Eu quero começar agradecendo muito a vocês pelo convite, Marilei e Edgar. Quero agradecer também as pessoas que já estão na live. Para mim é uma alegria, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu é que admiro o trabalho de vocês, que traz um alento aos novos tempos, digamos assim. E fico muito feliz também porque falar deste lugar, deste espaço geográfico e deste espaço cultural que é Monte Belo e que é a nossa região, sempre me traz muita satisfação, muita alegria. Na verdade, em divulgar um pouco também o que nós temos como nossas grandes realizações, eu diria assim, né? E o que me alegra especialmente é poder estar aqui nessa live, como vocês estão fazendo muitas outras lives muito interessantes, porque é um espaço no qual eu certamente tenho muito a aprender e muito digamos, a ouvir sobre como é que se pode pensar a questão da cultura do vinho no nosso espaço, né, no nosso território, mas também como se pode pensar como os nossos produtos são muito diversificados, são muito reconhecidos na sua qualidade, mas eu queria destacar que eu sou um fã dos produtos da Vinum Terra. Então, espero que isso não comprometa a minha objetividade de professor e digamos, de participante da live. Estou muito feliz por estar aqui, Marilei. Obrigada, querido. Obrigada. Olha, nós conversamos frequentemente, Edgar e eu, a família, conversa frequentemente com o Luiz Carlos, e um dos dias eu disse, mas Luiz Carlos, vamos falar de filosofia e ancestralidade, mas o que isso tem a ver com vinhos orgânicos e biodinâmicos? E nós chegamos, depois você vai discorrer sobre, spoiler para lá, o cachorrinho está aqui, e depois você vai discorrer sobre, porque eu acredito
que é a agricultura biodinâmica, a vitivinicultura biodinâmica, não só eu, nós acreditamos que a vitivinicultura biodinâmica tem a ver com a filosofia e a ancestralidade. Por quê? Nós estamos hoje no século XXI, em uma vitivinicultura. Claro que nós deveríamos ter desenvolvido e progredido. Entretanto, aquela vitivinicultura ancestral que olha o território produtor, que olha a produção com um solo vivo, livre de agrotóxicos, na produção de vinhos vivos, que é aquilo que nós falávamos antes, né? Do vinho que é um remédio, tintim, para todos. Tintim. Esse é o meu queridinho. Esse é o meu queridinho. É. Então, a agricultura, a vitivinicultura biodinâmica tem tudo a ver com a filosofia e a ancestralidade, uma vez que a vitivinicultura nada mais era que a representação do território produtor. E é justamente isso que nós fazemos na vitivinicultura biodinâmica com os nossos vinhos certificados orgânicos e biodinâmicos Deméter Internacional, dando um aval ao consumidor que esse produto foi auditado e é um produto real. Então, Luiz Carlos, eu gostaria que você nos falasse da filosofia, da ligação da filosofia e da ancestralidade com os vinhos orgânicos e biodinâmicos. Bom, meu papo certamente não é de um enólogo. É de um apreciador de vinho, é basicamente um papo que eu diria nasce do meu trabalhar com conceitos, nasce do o meu vinhedo está um pouco representado aqui. Aqui atrás estão algumas coisas que têm a ver com aquilo que eu faço. Então, eu quero dizer para quem está nos acompanhando, para vocês, que a minha fala é uma fala sobre cultura, é uma fala sobre filosofia da cultura. É uma fala um pouco vinculada ao modo como penso, como vejo, que se pode compreender a ancestralidade, em primeiro lugar. Vamos falar primeiro de ancestralidade, que é um conceito que muitas vezes a gente ouve, mas muitas vezes também a gente não sabe bem do que está tratando, né? Claro, vocês já estão evidentemente acostumados com isso, então isso não é uma aula para vocês, isso não tem nada a ver com uma preleção, tem a ver com um elemento que vai, para mim, esclarecer um pouco em que caminho a gente anda para justificar exatamente o que é essa ancestralidade. Perfeito. Eu diria que primeiro tem dois níveis muito importantes para distinguir a ancestralidade. O primeiro é o nível biológico, os nossos ancestrais biológicos. Então, existe uma ancestralidade genética. Nós dependemos de 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, e aí a gente pode ir contando as gerações que nos precederam. Conosco estão genes dos nossos antepassados, presentes em nós. Somos resultado dessa combinação genética evidente. Poderíamos, então, convidar biólogos para nos explicar o que é ancestralidade com base na hereditariedade genética. Mas o conceito de hereditariedade, de ancestralidade, não pode ser tomado somente com uma perspectiva biológica. Ele precisa de uma perspectiva cultural, e aqui nós nos encontramos, digamos assim. Nós percebemos, por exemplo, o seguinte: acho que há uma passagem muito interessante da ancestralidade biológica para a ancestralidade cultural, na crença religiosa que nós temos, de que muitas vezes
algumas pessoas pelo menos têm, de que muitas vezes nós imaginamos ou pensamos ou queremos que os nossos antepassados, os nossos mortos, estejam de alguma maneira sempre presentes na nossa própria vida. Então nós temos homenagens aos nossos mortos, aos nossos antepassados e às nossas gerações anteriores. Os africanos, por exemplo, têm muito mais presente que nós isso. Eles sempre têm uma relação muito grande com a família, aspas, ancestral, e sempre relembram a presença dos antepassados na nossa própria vida. Nós também temos isso, enquanto crença religiosa. Não é preciso explicar muito isso, porque todos nós temos a celebração, as festas religiosas, ou pelo menos não festas, eu não diria que são festas religiosas, mas são datas religiosas importantes, como, por exemplo, nós temos em Montebello finados, ou coisas desse tipo, onde entra um elemento importantíssimo, que é a memória. A memória e o reverenciar a memória desses antepassados. Então, pai, mãe, avô, avós, etc., e todos os que participam do grupo, que é o grupo da comunidade. De qualquer maneira, portanto, isso extrapola já o ambiente biológico para entrar num ambiente cultural, para entrar num ambiente social. Então, a presença dessas figuras do passado, recuperadas pela memória, são muito importantes para dar um sentido, digamos assim, de história, de historicidade, de que nós não aparecemos assim imediatamente e vamos desaparecer imediatamente do nada. Quer dizer, nós fazemos parte, os biólogos poderiam dizer de uma linhagem, mas nós fazemos parte de um processo histórico, aparecemos, desaparecemos, etc., enquanto seres humanos, finitos, etc. Mas esse problema importante para mim é vinculado à questão da relação entre memória e ancestralidade. Não existe ancestralidade sem memória. Então, memória cultural significa, basicamente, que nós também herdamos, de alguma maneira, algumas práticas que não são práticas desvinculadas do ambiente no qual nós nos encontramos, no ambiente no qual nós vivemos, no qual fomos educados, etc, etc. Então, a ancestralidade teria esse caráter, também esse caráter, portanto, de cunho religioso, se a gente quiser levar a sério essa concepção de uma dependência que nós temos do passado. Aliás, há uma frase muito interessante de um filósofo que diz basicamente assim, que os vivos são cada vez mais governados pelo espírito dos mortos. Ou seja, que os nossos antepassados continuam presentes e continuam governando a nossa vida de algum modo, né? Maneiras de fazer, formas de pensar, hábitos, atitudes, comportamentos, etc. Isso já está além do religioso, isso já está dentro daquilo que eu chamaria, então, de um caráter cultural da ancestralidade e que está presente em práticas diversas, desde o cultivo da terra até, digamos, a celebração da nossa vida social, quer dizer, não só do ponto de vista do trabalho cotidiano, do dia a dia, mas também de reconhecimento, por exemplo, de atitudes ou de figuras históricas que fazem parte da nossa vida, né? Quer dizer, também nós temos os saberes, né? Os fazeres e saberes que denominamos de patrimônio cultural imaterial. exatamente, quer dizer, se a nossa produção, eu estava dizendo do ponto de vista prático, ela é uma produção material, nós temos depois uma produção simbólica, aí você brilhantemente me ajuda,
temos uma produção simbólica que não é somente material. Temos uma produção simbólica também imaterial. Então, essa produção simbólica imaterial, que muitas vezes está incrustada nas nossas teorias, nos nossos conceitos, etc., fazem parte dessa ligação com o mundo que nos precede, né? Então, aqui eu vejo que o conceito vamos falar assim, que o conceito de ancestralidade é um conceito, primeiro, é um conceito bonito. Segundo, é um conceito muito presente, que tem muita realidade concreta. Ele é uma coisa que existe, não é assim uma palavra inventada por um filósofo ou por um professor de filosofia ou por alguns estudiosos. Não, ela é uma coisa que tá na nossa vida. Eu diria que ancestralidade e vida estão conectados, né? Então, um primeiro ponto me pareceria esse, quer dizer, pensar na nossa ancestralidade significa também levar em conta modos de vida, como fazemos, como não fazemos, como fazíamos, como não fazíamos, etc. e tal. Aqui tem uma coisa interessante, porque a cultura, ela não é estática. Toda cultura é um processo dinâmico. Então, é muito presente na cultura a ideia da transformação e da mudança. A ideia tem alguma coisa exatamente aí, alguém está, acho que é a Júlia, falando que são... Não, está dizendo exatamente, são ciclos. Daqui para o futuro, nós seremos os ancestrais das novas gerações. Então, o que acontece, o que me parece interessante de salientar aqui, é que nesse processo de desenvolvimento cultural, nós não somente repetimos, mas nós também transformamos. Grande parte da nossa educação é uma educação conservadora, quer conservar as coisas como eram antigamente. Grande parte da educação é transformadora, é inovadora, quer mudar aquilo que estava sendo feito de um modo para se fazer de outro modo. Eu acho essa tensão entre a tradição e o novo, entre a tradição e a inovação, eu acho fantástica. Imagine que nós ainda tivéssemos uma produção vinícola que fizesse o vinho como no início do século XX. Bem, eu diria, poderia ter algumas vantagens, mas poderia também ter algumas desvantagens nessa produção igual à do início do século XX. Eu quero falar dessa história, Marilei, e quero que vocês me ajudem, porque eu reconheço que houve uma mudança muito grande do processo de desenvolvimento cultural associado a um processo de transformação, digamos assim, do produto vinho em relação às tecnologias que foram sendo incorporadas, ao modo como o desenvolvimento tecnológico foi introduzindo novidades, vamos falar assim, no mundo da agricultura, no mundo da viticultura, no mundo da produção do vinho, né? Então, eu não sei, o enólogo sabe melhor que eu exatamente essas coisas, vocês sabem, todos vocês que estão aqui na live sabem muito melhor que eu essas coisas. Mas eu acho isso interessante de pontuar, porque esse desenvolvimento, essa transformação, ela poderia ser caracterizada também como uma certa... uma forma específica dentro do nosso contexto cultural de abandono do passado, de um esquecimento do passado, de uma recusa da ancestralidade. Então aí eu diria, estamos com problemas quando nós recusamos completamente o passado, quando nós recusamos a tradição, quando nós recusamos a ancestralidade. E quando recusamos isso, me dá a impressão que nós somos como as videiras que a gente arranca. Nós nos desenraizamos da cultura e passamos a querer fazer de outro modo. Bom, não que todas as inovações sejam perniciosas e ruins, mas uma delas é
claramente perniciosa e ruim, que é o desenvolvimento da cultura industrial, ou da cultura industrial mediada pela indústria. Exatamente, tem aí a Júlia falando o Julião falando do capitalismo. Isso. Temos exatamente aí a força transformadora da tecnologia operando sobre a produção do vinho ou de qualquer outra mercadoria, outras formas, outros tipos, outros produtos, né? E eu diria que essa modernização, ela traz consigo, como diria alguém que prezo muito, alguém que eu admiro muito, traz consigo benefícios e malefícios. E se nós pensamos exclusivamente no problema ecológico, nós vamos perceber que o desenvolvimento moderno da modernidade claro, com a força impositiva do mercado, com a roça, quer dizer, com o desenvolvimento, com a produção em massa, com uma série dessas coisas, fez surgir essa condição, digamos assim, do uso para nós, eu vou dizer claramente, indiscriminado de agrotóxicos, que, tendo em vista o aumento da produtividade, justificou, digamos assim, um abandono das formas de tratamento orgânico, as formas de tratamento mais orientadas por uma ideia de sustentabilidade. Você sabe muito bem, nós envenenamos as nossas águas, envenenamos o nosso solo, destruímos as nossas florestas, as nossas matas, poluímos os nossos rios, os nossos mares, e etc. Quer dizer, não dá para não falar da crise ecológica sem levar em consideração exatamente que a crise ecológica ela na verdade é um projeto, porque ela foi programada, projetada e desenvolvida por um sistema econômico que tem muito a ver com esta lógica perversa, que é a da superprodução, a da superprodutividade, e que não se importa muito com o problema da qualidade do produzido. Quer dizer, o que importa nesse caso é o lucro, o que importa nesse caso é o ganho, é o proveito e tal, e isso não está totalmente, vamos dizer assim, ausente também no campo da produção tecnológica dos vinhos, né? Eu quero ouvir vocês falando disso, mas eu vejo que este é um problema que tem a ver, portanto, com a transformação cultural, com uma mudança cultural. E é possível se pensar que, em grande medida, essa mudança cultural foi sendo realizada aos poucos, ela não se deu imediatamente, ela foi sendo realizada aos poucos, mas ela foi sendo, vamos chamar de bem-sucedida, mas totalmente agressiva e completamente desvinculada de um pensamento da manutenção, digamos assim, de uma vida boa. Ou seja, de uma produção saudável de alimentos, de uma produção equilibrada e de uma produção que pudesse também manter as relações com a natureza, com o meio ambiente, etc. Então, hoje nós estamos diante de uma situação muito crítica em relação a isso, que é esse problema agora do qual a gente toma mais consciência, exatamente, e do qual se fala mais, que é a impossibilidade de manter um modo de vida social que não seja baseado na sustentabilidade, que não seja baseado na possibilidade de manter uma boa relação com a natureza. Agora, essa questão, eu diria, ela é central para compreender em que medida a ancestralidade, digamos, e a inovação entram também numa certa tensão, entram num certo conflito.
Então, a minha primeira impressão, nesses primeiros meus 5 minutos de fala, não estou falando há mais de 5 minutos, desculpem, mas a minha primeira impressão é exatamente que vivemos um mundo em conflito em relação a isso, e eu acho muito significativo que nós voltemos a falar de ancestralidade, que nós voltemos a falar de sustentabilidade e de uma relação mais harmoniosa com a natureza. Perfeito. Agora, Eu gostaria de fazer um link entre o professor Luiz Carlos, para depois passar a palavra para o Edgar, que o Julião pediu o pessoal pediu para falar mais da Grápia, e isso que o Edgar vai falar, e isso que você fala, professor Luiz Carlos, da negação da ancestralidade, que eu acredito que seja o resultado da modernidade, né? Mas essa negação da ancestralidade que também dilui no ar o nosso patrimônio cultural e material, não só nosso, mas de outras etnias, né? Alemãs e tantas outras. Então, esse patrimônio cultural e material que diz respeito à nossa cultura, que se esvai no ar, ela também, hoje, ao mesmo tempo que nós procuramos trazer as coisas mais genuínas, produzir, elaborar vinhos. Bom, os vinhos, de uma maneira geral, quais são os vinhos da legislação? Vinhos convencionais, vinhos orgânicos e vinhos orgânicos biodinâmicos. É isso que há na legislação. Então, a gente verifica que cada vez mais, para ter essa vida saudável, essa qualidade de vida, é necessário que se traga à tona a identidade, que na maior parte dos casos foi negada. Né? Nós temos... Se perdeu, foi negada. Se perdeu. Eu vejo muito isso, posso citar um exemplo, é a demolição das edificações que contam a nossa história nas cidades. Né? Eu fui por 2 anos presidente do Conselho de Patrimônio Cultural em Bento Gonçalves. Meus estudos de especialização em patrimônio cultural, mestrado e doutorado, foram a respeito da preservação da paisagem cultural vitícola, e a preservação da paisagem cultural vitícola nada mais é que você continuar produzindo sem a necessidade de você fazer terra arrasada de um território como nós, que compramos aqui a nossa terra há 5 anos, né? E que se estivesse na mão, talvez, de um investidor, a primeira coisa que faria seria demolir todas as videiras em condução delatada para transformar isso em espaldeira. Nada contra a espaldeira. O que nós não podemos, só que cada vez que você demolir um vinhedo, você também está apagando a história e a memória e a identidade de construção. Né? Porque um vinhedo tem muitas entrelinhas. O vinhedo tem história, o vinhedo guarda histórias, é exatamente isso, tem histórias mesmo, nesse sentido, compreendo muito bem o que você diz. Aqui, uma coisa interessante, eu falei dessa ideia de que a ancestralidade e a inovação entram em conflito, mas eu não estou com isso querendo dizer que nós não podemos inovar a partir do conhecimento da ancestralidade. A pergunta é um pouco, para professor de filosofia da educação, é um pouco assim: o que podemos aprender com os nossos antepassados? Então, justamente. Nós temos condições de saber no que é que as coisas, aspas, deram certo e no que as coisas não deram certo. Eu diria, nós já estamos suficientemente esclarecidos
sobre coisas que não dão certo. Coisas que não dão certo, por exemplo, para lembrar o problema da dificuldade que é o trabalho nesse campo, que não conheço, mas que observo, principalmente a ideia de que a nossa saúde, a nossa vida está muito conectada ao modo de fazermos as coisas. E nós já temos exemplos suficientes, digamos assim, em alguns modos de proceder na produção dos nossos alimentos, de que alguns modos de proceder são equivocados. Equivocados por quê? Porque eles nos levam a situações complicadas do ponto de vista da saúde individual e da saúde pública. Por isso, por exemplo, a questão específica do efeito que tem o glifosato sobre a vida dos agricultores e dos viticultores, ou do Roundup, se você quiser. Você usa uma forma de desenraizamento cultural, porque ao aplicar um produto tecnológico desse tipo, você também assume uma certa condição que não é a condição da vida sustentável, que não é a condição da vida do mundo orgânico, digamos assim. Por isso eu diria, a ancestralidade pode nos ensinar a inovar, no sentido de que ela pode nos dar informações preciosas sobre como não fazer as coisas. Não só sobre como fazer, mas também... Perfeito. A Rosana falou que a condução enlatada é a primeira do Rio Grande do Sul e, por isso, também marca o território. E eu quero fazer agora esse link com o Edgar, o nosso enólogo. Ele vai explicar por que nós estamos falando de identidade, né? Uhum. Por que é que nesse vinho tão singular da celebração dos 100 anos da agricultura biodinâmica no mundo, ele optou por utilizar a madeira grápia na estabilização desse vinho, o Fortisani. Fala aí, Edgar, tô louco para te ouvir. Por quê? Porque... Tá bom. Por quê? Mas olha, eu estou, sabe, emocionado. Eu vou ser sincero, porque eu vi tanta coisa bacana e eu venho aqui numa meditação. É um momento muito especial, aquilo que você vem falando, porque tudo que eu estou fazendo, eu estou respondendo e respirando o que eu recebi e quero, através de formas melhores, por exemplo, como já conversamos, de cobertura, resguardar, melhorar aquilo que veio dos meus ancestrais, do meu avô, do meu papai, que eu tenho tanto carinho. Eu sempre digo, pessoal, vocês olhem atrás das vossas casas, a riqueza que vocês têm tomando esse vinho, arbítrio da uva Isabel, octogenária. Olha a riqueza patrimonial, histórica, familiar, regional. E quando você trabalha algo como o Fortes Anima, que é um vinho que quer homenagear os 100 anos da biodinâmica, sempre preservando essa ancestralidade, da forma como se cuidava, porque o agricultor é aquele que cultua, aquele que venera, aquele que ama, aquele que trabalha de um outro olhar. E os nossos antepassados aqui, além da grápia, que é uma madeira brasileira, para armazenar os seus vinhos, também usavam outras madeiras, como a araucária. Agora eu estou trabalhando com a castanheira do Pará, com o angico. Então nós temos que resgatar, porque aí está a essência. Uma madeira utilizada no Brasil
do Brasil. Acho que essa é A ligação. a ligação. E eu sinto em mim, caramba, que todas essas forças espirituais, toda essa energia, essa alegria dos nossos antepassados, dos nossos avós, e saber que eu estou aqui fazendo todo esse trabalho belíssimo. Sim. Me diz uma coisa, me diz uma coisa, quais são as características que a Grápia dá ao vinho? Ou melhor, que características a Grápia tem para poder ser levada à condição de ser um recipiente do vinho para o descanso e para a maturação? É totalmente diferente que como se endeusou que tudo que vem de fora é melhor. Primeiro. O vinolatismo brasileiro. Agora, quando você armazena um vinho em Grápia, muda toda a potencialidade de fruto, esses aromas. Você sente que realmente você está dentro, elevando o teu país, a tua região, a tua história. Então, muito fruto, né, de muitas regiões do Brasil, muitos frutos. O pessoal, quando nós estávamos lá em Belém do Pará, trabalhando em degustações com a Grápia, eles falavam das frutas que sentiam daquela região e não tinha nada a ver com a Grápia naquele local. Por isso que coisa louca! É um paladar. Meu Deus do céu! Sim. Por isso a castanheira falaria de um território brasileiro. Falaria de um território. Porque castanha do Pará, né? Sim, claro. Castanha do Pará é uma árvore, é um fruto, né? Reconhecidamente brasileiro. Ainda que possa existir em outros países, em menor percentagem, mas é um reconhecimento brasileiro. O importante é que, de agora em diante, cada vez mais, os enófilos, os degustadores, os amantes do vinho, vão começar a sentir aquilo que os nossos antepassados sentiam. Hoje nós temos outras tecnologias mais apuradas, certos métodos de cuidados, né, de higiene, coisa assim, ambientes mais preparados, mas eles vão sentir o gosto do vinho. O gosto do vinho ancestral. O gosto do vinho ancestral. É justamente isso, Luiz Carlos. Porque eu, como sommelier, olho, ouço, observo o que outros sommeliers dizem. É uma pena. É uma pena que eles só sabem se guiar em vinhos importados, de várias regiões, inclusive da América Latina. É uma pena. Essa semana ouvi uma notícia que dos vinhos vendidos no Brasil, somente 18% são brasileiros. Não é uma percentagem muito, muito mínima? Eu acho que é. É muito Por que pouco. isso? Muito pouco. Porque preciso, o brasileiro dá valor ao seu território. É preciso maior incentivo à agricultura, à viticultura brasileira. É preciso olhar com mais carinho para os agricultores brasileiros, viticultores brasileiros, e acho que é preciso qualificar exatamente o produto que eles estão produzindo. Isso me parece importantíssimo, né? Mas não só qualificar, Luiz Carlos. O pessoal que degusta vinhos precisa conhecer o vinho brasileiro. Nós temos vinhos, mesmo que convencionais, muito bons, claro. Né? Muito bons. E qual foi a nossa surpresa quando certificamos a nossa vinícola? A nossa vinícola Vinum Terra é a primeira do Brasil certificada orgânica biodinâmica nos 2 processos. Sim. Porque para você ter o selo aqui na garrafa,
né? É uma caminhada. É uma trajetória de vida. Você precisa certificar a produção e a vinícola. Então, isso é tão singular. Nós recebemos, há uns meses atrás, uma visita do pessoal do Deméter. Aham. E eu ia explicando o escritório do Deméter no Brasil. Porque o Deméter, que certifica o biodinâmico, né? O Deméter é um escritório mundial. E Sim. tem nos países, é uma marca mundial, e tem nos países os seus escritórios. Então, o Deméter utiliza esse selo aqui para todo o Brasil, para quem for certificado. Então, o Edgar estava, eles chegaram, o Edgar estava explicando, e daí ele disse, olha, minhas uvas são orgânicas, biodinâmicas, certificadas, eu não utilizo adição de sulfitos, trasfega, chaptalização, totalmente sobre borras, defermentação espontânea com leveduras selvagens, sem nenhum produto enológico. O que é isso? Isso é o vinho na sua essência. E essa é a máxima expressão do território, porque não tem conservantes ali no meio, mesmo os agrotóxicos da uva. E esse, não, só um minutinho, Edgar. E esse do Deméter, ele disse, mas, Edgar, você não faz adição de sulfito? O Edgar disse não, explicou para ele por quê, e eu acho que até tu pode falar. E ele falou, isso é muito raro. Isso é muito interessante quando você tem a ideia, a concepção de todo um processo que você desenvolve no teu dia a dia árduo, muito árduo no teu vinhedo. Esse olhar que você tem a cada momento do trabalho. Então, imagine vocês, quando você trabalhou o ano todo um processo e chega a uma maturidade das tuas uvas, e depois você a agride com conservante, o que tu está querendo? Tu está rompendo algo. Sim. É uma agressão, no meu entender, uma agressão. Não estou contra. É isso que você também fala, não vamos estar contra a importância que tem também a parte química, a trajetória, de cada um, né? Mas esse meu olhar, eu quero buscar ao máximo da essência do produto. Diz a Rosana aí, sem sulfito, sem ressaca. Exatamente. O que me parece muito importante é que, na verdade, com o que você está fazendo, com o que vocês estão fazendo, e aí isso me importa do ponto de vista também da reflexão filosófica, da reflexão teórica, é que nós estamos tendo que reinventar a natureza. Nós estamos tendo que reinventar a natureza no sentido de que nós precisamos, em grande parte, somente recuperá-la, porque ela mesma encontra seus caminhos, digamos assim. Mas eu sempre tenho mais perguntas em relação a isso. Mas você acha que uma reconversão do solo na região é possível? É possível em grande escala? Você considera que isso é possível em extensões mais amplas do que simplesmente no terreno da Vinum Terra? Só um minutinho. O Julião está falando que ele também é enólogo e ele sempre referencia os vinhos brasileiros. Ótimo, Julião. Muito obrigado, Julião. É isso aí. Sim, você pode até trabalhar em grande escala. No caso, nós aqui, o nosso problema de não trabalhar em grande escala é porque a gente também não encontramos ainda pessoas que compreendam essa filosofia e que queiram esperar que as coisas nasçam no seu tempo exato. Sim. Não adiantar, não. O que acontece que perderam a essência de toda essa trajetória, dessa evolução química, de ir para o lado ter... Obrigada, Pinot Então, essa evolução
perdeu essa ancestralidade, perdeu essa essência, perdeu essa capacidade, rompeu algo muito que engrandece o seu ser. Sim. Mas você pode trabalhar na medida que você vai tendo pessoas que compreendem. Agora já tem pessoas que querem vir de fora fazer estágio aqui, querem ajudar a gente. Nós podemos aumentar muito a nossa produção, até em quantidade. Mas a gente tem que entender que nós estamos focados principalmente no ser. Sim. O ter, ele vem em abundância, porque a natureza é mãe. Consequência. E por isso eu penso que há um trabalho de formação, um trabalho de formação cultural muito importante na retomada que vocês estão fazendo desse processo, digamos, que em alguma medida é uma retomada, é um mostrar como as raízes ou como as sementes que estavam soterradas começam a rebrotar, né? Quer dizer, me parece que sem esse processo de formação cultural, de convencimento de quem está ao nosso lado, de quem está ao redor, o próprio desenvolvimento da cultura não se realiza. Então, é um trabalho de transmissão das novas informações, de reconhecer não somente o grande trabalho que vocês estão fazendo, mas também do modo como vocês acabam influenciando a compreensão de que é possível trabalhar em outros âmbitos, com outros paradigmas, com outros conceitos, com outras formas de compreender as coisas, né? Eu não imagino que seja possível eu não trato da questão da produção em larga escala. Eu diria a grande questão que tem a ver com assumir a ancestralidade significa fazer reviver aquilo que em grande medida foi desenterrado, ou foi, melhor, não foi nem desenterrado, foi soterrado, foi terraplanado, pela modernidade. Quer dizer, a entrada não somente a entrada do agrotóxico, mas também, vamos dizer assim, a entrada de uma mentalidade que pensa somente na quantidade da produção, ela não necessariamente leva a um avanço do ponto de vista da qualidade dos produtos a serem produzidos na nossa região. O que eu acho é que vocês estão dando um belo exemplo e dando também um alento, digamos assim, a manutenção, digamos, de uma você chamou de essência, mas eu diria a certo tipo de compreensão da relação do humano com o mundo natural. Eu fiquei muito impressionado com os acontecimentos, evidentemente, climáticos dos últimos tempos e penso também que, em grande medida, isso nos faz pensar que uma certa nova forma de lidar com a terra, uma nova forma de lidar com o solo, uma nova forma de lidar com a vegetação, uma nova forma de lidar com a cultura da uva e do vinho, poderão trazer também uma nova forma, um novo alento de se pensar esse problema, que é o problema que agora vamos enfrentar cada vez mais, né? Por isso, eu saúdo também que o teu vinhedo já vai estar em grande parte com uma cobertura aí para garantir um pouco a safra. E a safra, né? Nós precisamos de continuar esse projeto, porque os nossos custos agora, quero passar a todos, os custos estão muito altos em comparação com a produção. O que acontece? Acontece que na medida que vocês vão estar junto com a gente, tudo que a gente vai tendo de entrada, vai ajudando no investimento e na medida que vamos enriquecendo o nosso solo, diminuindo os custos da produção mensais de produção, nós chegaremos a um ponto de equilíbrio. Ainda vai demorar anos, mas
O que acontece? Acontece que nós estamos em forma ascendente, porque todo o solo da nossa região que começa uma reconversão, eles sofrem um certo abalo no primeiro e segundo ano, e depois começa uma tomada de força e começa uma ascensão. O que acontece é ao contrário. Quem está trabalhando quimicamente está esgotando o potencial, porque trabalha com produtos solúveis e aumenta os patógenos e os custos vão aumentando, eles estão decaindo, chega a um ponto que não tem mais vida para tocar no solo e as videiras dizem amém. Uma pessoa esteve aqui na Locanda umas semanas atrás e ela comentou de uma região mundial de vinhos muito famosa que eles já não sabem mais o que fazer. A quantidade de agrotóxico foi tanta que eles têm que continuar produzindo e não estão sabendo o que fazer. E aí você vê as pessoas assim, né? Aquele vinho importado, maravilhoso, né? Então, isso nos faz pensar. E nós fazendo live tomando espumante e vinho. É isso aí. Falando de vida, eu queria dizer a todos vocês que estão nos ouvindo, a todas essas mensagens que estão chegando até vocês, dizer que biodinâmica, você não precisa ter 1 hectare, 10 hectares, 100 hectares. Você pode fazer biodinâmica na tua floreira, no teu canteiro, na tua hortinha pequena. É um olhar diferente. Você vê todos os micro e macro-organismos aflorando aí, as espontâneas aflorando aí. Não veja como ervas daninhas. Não veja. Veja como ervas informativas. Ela está aí para dizer algo. Ela é ancestral. Ela é ancestral. História, ela está enraizada em milhões de anos. Eu diria basicamente isso, que eu percebo que vocês fazem também como uma mudança de visão de mundo. É o que se chama isso na filosofia. É uma mudança, é uma transformação, é uma mudança de visão de mundo. É um modo diferente de ver o mundo, de ver a natureza, de ver as coisas. E isso eu penso que é o grande legado que Montebello deixa para o Brasil. É um legado que Montebello pode expandir para o mundo, mas é um legado que primeiro o Montebello pode oferecer ao Brasil, né? Esse é um caráter cultural do qual a gente não pode simplesmente se sentir menor porque estamos num município pequeno. Ao contrário, nós temos que nos sentir, podemos nos sentir grandes e oferecendo uma nova visão de mundo, um novo modo de compreender as coisas a quem está ao nosso redor. É um pouco isso. Quase que eu usei essa expressão que a Pinot Noir aí está usando, que é quebrando paradigmas. Eu acho que vocês estão inovando, eu diria, mas com uma raiz ancorada, bem fundada, bem estabelecida, né? nesse modo de compreender como é que nós podemos viver melhor, como é que nós podemos ter uma vida melhor. Eu acho que depois de tudo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul nos últimos meses, porque mesmo que nós não tenhamos sido atingidos, estamos no alto da montanha, mas o Edgar é um guardião dos nossos vinhedos. Diariamente ele está lá olhando para que a água permaneça na propriedade e não leve embora. Porque a quantidade de água foi muita, foi uma quantidade excessiva. Então, eu acho que a gente vê tanta dor, tanto sofrimento, né? E que não foram, que independem de pessoas, não só daqui, mas de fora,
Veja que é uma coisa tão ampla, né? Que diz respeito ao mundo, mas mesmo assim, nós temos que fazer a nossa parte. Nós somos gratos, nós da cadeia produtiva de vinho, a todos aqueles que iniciaram a cadeia produtiva de vinho do Brasil. Mas a nossa trajetória é um pouco diferenciada, porque também diz respeito àquilo que a gente acredita, que a gente faz uma vitivinicultura de afeto, de muito trabalho braçal. Eu vejo diariamente o Edgar chegar todo quebrado, muito trabalho braçal. Então, é isso, mas apesar dele estar cansado, os vinhos dele dizem, olha, valeu a pena cada esforço seu. Mas é interessante, né, que a gente, eu a minha passagem por aqui não seja em vão, como não foi dos meus pais e dos meus avós. E que a gente possa representar muito bem, continuar, e que as pessoas se inspirem com a minha intercessão no outro nível, continuar esse projeto. E eu acho, Carlos, que você mesmo se dedicando à área acadêmica, né? Você tem no teu ser, na tua família, a vitivinicultura. Né? Claro. Você não trabalhou na vitivinicultura, depois seguiu a tua carreira no Edgar. Edgar nasceu e cresceu embaixo dos vinhedos até os 15 anos. Depois também foi para o seminário, né, Luiz Carlos, que nem você, né? Então, veja que essa ancestralidade que você comenta fica latente na pessoa. E o Edgar, com quase 50 anos, foi fazer enologia, foi se especializar em agricultura biodinâmica. Tem que estudar. Isso, eu considero isso de modo... Eu considero isso uma preciosidade. Eu acho muito, muito valioso o exemplo que você está dando e o exemplo que vocês estão dando para a comunidade vitivinícola montebelense e brasileira de um modo geral. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Penso que o papo poderia ser, claro, estendido, né? Mas eu fico sempre muito feliz de estar com vocês e poder participar dessa live e assistir sempre que posso as lives de vocês. Brinde a vida. Mas antes de nós terminarmos, eu queria fazer duas pontuações. A primeira nós estamos falando de filosofia e ancestralidade, de vitivinicultura sustentável, e eu queria fazer uma homenagem ao seu amigo, o Núcio Ordine, né? Um professor, acho que tu pode falar um pouquinho dele, e depois eu vou falar de uma outra pessoa. O Núcio Ordine é um grande amigo que eu tenho, com o qual tomei bastante vinho. Tomei vinho brasileiro, tomei vinho em terra com ele. Também tomei vinhos italianos muito bons. O Núcio Ordine foi professor também de filosofia e de literatura, e lamentavelmente nós o perdemos no ano passado. E eu sempre guardo com muito carinho as coisas que aprendi com ele. E uma das primeiras coisas que me chamou muita atenção nos escritos dele foi uma grande reflexão que ele faz sobre a inutilidade do inútil, ou sobre a utilidade do inútil. Criticando fortemente o modo de vida e o modo de viver contemporâneo, o nosso modo de viver atual, e chamando muito atenção para a necessidade de reconhecermos muito mais a vida afetiva, a vida em comunidade, e especialmente a amizade e a presença sempre muito forte da amizade na vida cotidiana, na vida social, sabe? E isso me pareceu significativo, quer dizer, toda
toda a literatura, toda a filosofia, toda a história, mostra exatamente que, às vezes, somente em torno do vinho, já é possível construir uma sociedade, vamos dizer, completamente vinculada com os afetos, vinculada com as emoções positivas, que produzem a possibilidade de conviver e que enriquecem a nossa convivência. Acho isso, eu aprendi algumas coisas desse tipo com ele e eu admiro muito, mas eu queria saber de quem você vai falar. Olha, nós tínhamos um amigo muito querido na região de Vila Lagarina, região de Rovereto, Pedersano, da onde vieram os familiares, os Jordânios, os familiares do Edgar, o bisavô. E hoje, no dia de hoje, foi enterrado um grande amigo, um jornalista, Tiziano Bianchi, que faleceu de um AVC no sábado, com 59 anos, e sempre foi um jornalista defensor do território trentino, da vitivinicultura trentina. Eu estive lá em 2013 apresentando a minha dissertação de mestrado a convite dele. Sim. E ele sempre estava junto com a gente, nós conversávamos quase que semanalmente pelo WhatsApp, e ele sempre defendeu o seu território. Uma das grandes preocupações do Tiziano era que as uvas tinham virado um commodity, que o Trentino deixou de lado as suas videiras autóctones para plantar Chardonnay, porque o principal vinho de exportação com venda garantida. Então, eu quero dedicar ao Tiziano, que hoje teve as suas... Hoje ele foi enterrado e, curiosamente, ele morava com a mãe. A mãe tinha 102 anos, de uma lucidez impressionante. Ele deve ter acordado de manhã e a mãe faleceu de causas naturais. E ele saiu para fora, certamente para tratar dessas coisas, teve um AVC na calçada, na frente de casa. Puxa! É uma coisa impressionante, mas o Tiziano, mesmo que vocês não conheçam, eu peço que coloquem ele nas vossas orações, porque sempre foi um defensor do território, do vinho e da identidade trentina. Que pensemos nele com todo carinho para sempre. O Núcio também foi assim. O Núcio também teve uma AVC e sempre foi muito defensor do seu território, no sentido de não abrir mão da Calábria. Justo! Tão que o pessoal muitas vezes acha que a Itália é Roma para cima, né? Ele defendendo a Calábria, que é espetacular, maravilhosa. Então provei dos vinhos da Calábria, graças ao meu amigo Núcio Ordine, que espero também esteja num lugar que merece estar. Eles estão intercedendo, porque os ensinamentos que essas pessoas, que o Tiziano Bianchi me passou, nos estágios, nas andanças que eu tive com ele, no Trento e nas regiões, eu não esqueço. Olha aí, não é à toa que eu quis falar de ancestralidade, não única e exclusivamente biológica, mas também cultural, que aparece claramente nas pessoas que nos influenciaram do passado ou do presente e que vão continuar, de alguma maneira, sempre conosco, né? Eu queria, finalizando, que a todas as pessoas que querem vir até aqui ou nos visitar, ou de longe mesmo mandar boas energias para a gente, porque a energia não tem limite de divisa. Ela transcende os mares. O espaço, né? O espaço.
e se mandarem essas energias ou quiser conhecer, vir também buscar energias nossas aqui, estão convidados. Nós temos degustações guiadas, né, pelo enólogo, estamos fazendo um outro formato de degustação que deverá sair esse ano mesmo, para que a gente possa contribuir, né, na divulgação e também buscando sempre um território sustentável. E também para que isso nos auxilie, né, cada vez que cada um adquirir um vinho orgânico e biodinâmico, que são somente aqueles certificados porque dão o aval da conformidade, né? Todos estão contribuindo pela proteção da biodiversidade do nosso Brasil. Muito obrigado. Me inscrevo. Muito obrigado. Estou inscrito para a nova fase. Eu quero você aqui. Luiz Carlos, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a todos os queridos que contribuíram aqui, comentando, e estando presente e fazendo parte dessa nossa corrente pela proteção da biodiversidade e da nossa sustentabilidade. Muito, muito obrigada a todos. Muito obrigada, Tchau, Luiz Carlos. Tchau de coração. Obrigado. Até logo mais. Até logo mais. Até logo mais. Prazer estar com vocês. Também, Tchau, igualmente. Até. Tchau.